Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez através do canal. Eu sou Denis Silva e através do canal nós estamos divulgando o nosso trabalho, né? As composições dos hinos, quais o Senhor tem nos dado esse dom de compor, né? Então no canal você vai aí ver algumas letras, né? Alguns hinos, os quais a gente estamos divulgando. Qual é a intenção? É de passar esse trabalho adiante. Eu não sou cantor, porém Deus tem me dado esse dom de compor e eu tenho vários hinos, letras, certo? Guardada, arquivada, escrita, e agora eu decidi a divulgar. Então, se algum dos irmãos se interessar por alguma das letras dos hinos quais estão aí no canal e outras que nós ainda iremos colocar, então entre em contato conosco através do canal Denis Silva, certo? Então, a princípio você pode não conseguir nos acessar, até porque há vários canais com as siglas Denis Silva, e se você houver dificuldade, entre em contato conosco através do telefone 9374 4855, certo? Mas quando você visualizar o canal, você se inscreva, dê ali o seu like e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, certo? Tá os nossos trabalhos, hinos, letras escritas, e também estaremos transmitindo, pregando a palavra de Deus, certo? Através do canal. E também estamos ensinando como dar nó em gravata. Então, neste momento a gente iremos estudar a palavra de Deus, certo? A qual se encontra no livro de Bendito seja o nome do Senhor. Iremos para a leitura. A qual o tema é o ministério apostólico, certo? E a leitura ela está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versos de número 7 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, está aqui o ministério apostólico. Nesse tema, a gente iremos estudar acerca dos 5 dons ministeriais. Aqui no tema da lição, da mensagem, está o ministério apostólico, certo? Então, iremos estudar acerca do ministério de apóstolo e do ministério de profeta, do ministério de evangelista, do ministério de pastores e do ministério de doutores. Adiante, a leitura diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para, primeiro dom, certo? Dons ministeriais. E ele deu uns para apóstolo, outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores, e outros para doutores, certo? Esses são os 5 dons ministeriais, os quais iremos falar neste momento. Mas, quando a gente vamos transmitir a palavra, eu gosto de explicar palavra por palavra o seu significado, certo? Então, esses dons, eles foram dados à igreja, certo? Lá aos Éfesos, com a intenção de ajudar a igreja a se desenvolver, certo? A se desenvolver. A Bíblia diz que Deus, ele deu dons aos homens. E desses dons que Deus concedeu aos homens, que são vários e inúmeros dons, Deus deu esses 5 dons que são dons ministeriais para trabalho, para desenvolver a igreja em seu exercício, certo? Trabalhista. Aí, qual o objetivo desses 5 dons?
O objetivo desses dons é desenvolver o caráter da igreja, certo? Então, Deus, ele manda aos seus servos dons de apóstolo. Aí, para a gente entender melhor, aí o significado de apóstolo quer dizer enviado, ou seja, Deus enviou os seus apóstolos para divulgar, transmitir a palavra de Deus aonde quer que fosse, certo? Para assim a palavra de Deus ela ser ouvida por aqueles que ainda não tinham ouvido. Então, o apóstolo, ele quer dizer o enviado, aquele que foi arremetido, arremessado, aquele que foi mandado. Essa é uma das expressões. Primeiro, dom ministerial, até porque não existe hoje dons, certo? Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Apesar de algumas pessoas se denominarem apóstolo, mas o dom de apóstolo, certo? Ou melhor, os apóstolos ficou lá nos tempos primitivos e hoje existe os dons e ministérios de apóstolo, ou seja, Deus não enviou hoje apóstolo, exercemos hoje a função, o trabalho de apóstolo, ou seja, o apóstolo quer dizer enviado, ou seja, nós somos chamados por Deus para ser um dos enviados, o mandado. Deus nos chamou para si e agora Deus nos manda para pregar sua palavra, ou seja, ele nos envia ou ele nos manda a fazer o quê? A pregar o seu evangelho. Então, o ministério de apóstolo, que quer dizer enviado, certo? É um dos primeiros dons de ministério, de trabalho, certo? Segundo dom é o dom de profeta. Profeta é o porta-voz de Deus, era o homem que recebia a mensagem da parte de Deus, certo? Assim como Moisés foi um porta-voz de Deus, levava ao povo aquilo que ouvia de Deus. Moisés passou 40 dias no monte. Quando ele voltou, ou voltava, certo? Depois de ter falado com Deus, ele transmitia a mensagem ao povo, aquilo que Deus queria falar para o povo, tá certo, amados? Então, primeiro dons, o ministério, certo? Ministério de apóstolo, que quer dizer o enviado. Segundo, o ministério de profeta, o dom ministerial de profeta, que quer dizer o porta-voz de Deus. Em terceiro lugar, a gente vimos o ministério de evangelista, certo? Evangelista que quer dizer ensinador ou pregador. Então, primeiro ouvimos o ministério de apóstolo, que quer dizer enviado. Segundo, o ministério de profeta, que quer dizer porta-voz de Deus, certo? Em terceiro, evangelista, que quer dizer ensinador e pregador, aquele que foi chamado para ensinar a palavra de Deus e para pregar, para fazer o evangelho de Deus crescer. Isso é o evangelista, esse é o significado daquele que é denominado hoje, conhecido como evangelista. Então, ele tem um dom de evangelista. Esse é o ministério de evangelista, que quer dizer ensinador e pregador. Em quarto lugar, a gente vimos o dom ministerial de pastor, que quer dizer guardador de rebanho, ou seja, ministério de apóstolo, que quer dizer aquele que Deus enviou para quê? Trabalhar, pregar a palavra, levar a palavra de Deus, ganhar alma para o reino de Deus. Profeta, aquele que ouvia Deus e falava para o povo aquilo que Deus queria dizer. Então, hoje não existe profeta, mas também um dom de profeta, certo? Esse é um dos ministérios de profeta, certo? O qual é o que ouve a voz de Deus, mas profeta descartemos também nos dias de hoje. Existem os dons de profeta, certo? Ou a função ministerial, certo? Ou seja, o porta-voz de Deus. Então, apóstolo é um dos dons ministeriais de trabalho, profeta também é um dos dons ministeriais, certo? Evangelista também e pastor também. E em quinto lugar, o ministério de doutor, certo? Ministério de doutor. Doutor que quer dizer mestre e professor. Então, primeiro, o apóstolo ele foi enviado, certo? Recebeu o dom de ministério de apóstolo, ou seja, ele não foi chamado hoje
para ser apóstolo. Os antigos, sim, os 12 foram chamados por Cristo para exercer a função de apostolado, certo? Aí, o profeta, o evangelista, o pastor. Então, o apóstolo ele foi enviado para transmitir a palavra. O profeta, ele foi também chamado e designado para transmitir ao povo aquilo que Deus falava para ele. O evangelista também foi chamado nesses dons ministeriais para ensinar a palavra de Deus ao povo, advertir o povo e pregar, fazer com que o evangelho venha crescer, através também desse dom ministerial que Deus o concedeu. O pastor, ele fora chamado para fazer o quê? Para juntar o rebanho, para guardar o rebanho, certo? Então, o ministério de doutor, ele foi enviado, ou foi dado, certo? Para quê? Para que ele viesse a ensinar o povo, certo? Então, o doutor, os doutores que a Bíblia fala, eram os homens que foram chamados para lecionar, ensinar ao povo a palavra de Deus. Então, ele é mestre e professor, quer dizer, doutores, certo? Iremos encontrar referência desses pontos quais falamos no livro de Mateus, capítulo de número 22, versos 35. Em Lucas, capítulo 10, versos de número 25. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versos 7. Em 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o verso de número 11. Em Tito, capítulo de número 3 e versos 13, certo? Esses são os 5 dons ministeriais, certo? Aí, a gente, para entender melhor, a gente anotamos aqui para não esquecer. Esses 5 dons, eles foram dados à igreja, aos servos do Senhor, na igreja, para exercer essa função ministerial. Então, para entendermos melhor, o que quer dizer a palavra ministério? Ministério quer dizer trabalho, certo? Trabalho. Aí a gente vamos para quê? Objetivo geral, desenvolver o caráter da igreja, certo? Aí vem adiante. O que quer dizer caráter? Se esses 5 ministérios ele foi dado à igreja, aos líderes, aos homens que foram agraciados por Deus com esses dons ministeriais, para quê? Para administrar o povo de Deus. Então, o objetivo desses dons é desenvolver o caráter da igreja de Cristo. Aí a gente vamos, o que significa caráter, certo? Caráter é um conjunto de características, certo? Que identifica ao indivíduo, certo? Assim como esse conjunto, ele forma o caráter de alguém, Deus também o mandou para o seu servo para também fazer com que a igreja desenvolvesse esse caráter, que quer dizer conjunto de característica, ou seja, aquilo que identifica, ou melhor, Deus levanta os seus servos, dando esses dons, para que eles viessem a administrar a igreja do Senhor, ou seja, o apóstolo ele foi enviado para ganhar alma. O profeta, ele foi enviado para levar a mensagem que Deus falara com ele ao povo. O evangelista, agora ele está passando a ensinar ao povo, além de pregar, ensinar. O pastor, ele agora é responsável para guardar o rebanho. E os doutores são os responsáveis, professores, para ensinar, doutrinar, entendeu? Advertir a igreja acerca do certo, acerca do errado, acerca de como temos que andar, acerca de como temos que se comportar, certo? Então, essa é a característica da igreja, ou seja, ela desenvolveu um caráter seguindo a palavra de Deus, certo? Ou seja, esse caráter, ele é um conjunto que identifica a quem sou eu pelo meu e pelo teu comportamento. Ou seja, se Deus chamasse o povo para
a sua obra e deixasse para lá, então cada um andava segundo o seu caráter, ou seja, cada um tinha o seu conjunto de característica, ou seja, eu tenho comportamento, certo? Até porque é um conjunto de comportamento, certo? Então, uns desses conjunto de comportamento a gente vamos ver agora, porque cada um tem um caráter, mas a Igreja de Cristo ela tem um caráter pessoal, que é imitar a Cristo, certo? Então, o que quer dizer a palavra caráter? Uns pontos eu marquei, há vários, certo? Mas marquei apenas alguns. Primeiro, boa maneira de agir, certo? Um caráter cristão. Segundo, boa maneira de reagir, é claro que quem age reage, agora vamos ver como é que ele age, como ele reage, como cristão. Terceiro, qualidade moral, certo? Quem tem moral, ele é respeitado e reconhecido por ser um bom cidadão de caráter, de moral, certo? Então, quarto, eles são pessoas de boas atitudes, e isso condiz com o comportamento cristão, com o caráter de um cidadão, entendeu? De um homem de Deus. Em sexto lugar, certo? Quinto lugar, boa conduta. Como era que Deus iria chamar alguém para fazer a sua obra e seguir os passos dele se essa pessoa não tiver boa conduta, certo? Então, não é de qualquer forma que iremos servir a Cristo, certo? Para ganharmos almas, temos que viver Cristo em nossas vidas. Se não pregamos, mais que alguém, quando olhar para mim, para você e para nós, que veja Deus em nossas vidas. Então, vai ver a conduta cristã, certo? Em sexto lugar, um cidadão honesto, certo? Um cidadão cristão que quer ser reconhecido como um homem de Deus, ele tem caráter, tem boa conduta, ele age bem, reage bem, é um cidadão que tem a moral, um bom nome na sociedade, é um cidadão de boas atitudes, é um cidadão de boa conduta, certo? Diante dos que o cerca, certo? No lar, na família, na igreja, no trabalho, aonde quer que ele esteja. Em sétimo lugar, de bom temperamento, certo? Então, um cidadão que por qualquer coisa esquenta e estoura, então alguém não vai ter tanto respeito por ele, certo? Irá ignorar a atitude dele, porque não condiz com a atitude de um homem de caráter cristão, de um homem que diz seguir a Cristo. Em oitavo lugar, são pessoas o que? Corretas, certo? Então, como posso dizer ser cristão e a minha conduta é de forma incorreta? Então, eu não terei o respeito do povo e irei blasfemar contra Cristo e seu evangelho, porque alguém vai dizer, como é que eu vou ser crente igual a uma pessoa dessa que diz ser crente, mas não tem boa conduta, não tem boa atitude, não age bem, não reage bem, é uma pessoa que não tem caráter de moral, que é desonesto, certo? É desonesto, então essa pessoa não tem um caráter cristão, certo? Oitavo lugar, pessoa correta. Nono lugar, uma pessoa digna, certo? Digna. Em décimo lugar, uma pessoa admirada ou admirável. Quem olha para ele, respeita, admira, certo? E em décimo primeiro lugar, uma pessoa amigável. Imagine um cidadão se dizer ser cristão e não é amigável, certo? Contendeiro, arrumador de contenda, criador de confusão, incitador. Então essa pessoa, as condutas dele, né, não condiz com o caráter de uma pessoa cristã. Ou seja, o caráter cristão é formado com esses pontos que eu falei e alguns outros que nós não citamos aqui. Então, os 5 dons ministeriais, o objetivo, o alvo dele, segundo a vontade de Cristo, pela vontade de Deus, certo? Pela vontade do Espírito Santo, da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, é que esses dons, eles formem, criem no servo de Deus, no povo de Deus, um caráter, porque esse caráter ele vai fazer o quê? A igreja crescer, prosperar, ser disciplinada, entendeu? E por aí a gente vemos a importância desses dons, porque são dons que ele administra a igreja, são dons que ele põe a igreja no círculo o qual Deus quer, ele põe a igreja no lugar, certo? No padrão perfeito
para chegar à altura de Cristo, ou seja, para um cristão, ele está à altura de Cristo, é necessário que ele faça o quê? Pise nas pegadas do seu mestre, ande conforme o seu mestre andou, certo? Então, os 5 dons. Dons, primeiro, ministério de apóstolo, que quer dizer, ministério quer dizer trabalho, ou seja, o trabalho de apóstolo, certo? Que quer dizer enviado. O trabalho de profeta, que quer dizer o porta-voz. O trabalho de evangelista, que quer dizer ensinar e pregar. O trabalho de pastor, que quer dizer guardar as ovelhas, guardar o rebanho e o povo de Deus. O trabalho de doutor, que quer dizer mestre e professor, para transmitir a palavra de Deus, ensinar ao povo, certo? Então, esses dons, ele vai administrar o povo, ou seja, vai dizer ao povo como o povo deve ser, como deve andar, como deve imitar a Cristo, certo? Para que isso venha fazer com que a igreja seja uma igreja sábia, inteligente e alicerçada, e com base, com os pés no chão, certo? É uma igreja que não é disciplinada, não é doutrinada, não é corrigida, então essa igreja ela não está seguindo os padrões de caráter de alguém que diz ser servos ou servas de Deus. Então temos que ser conhecidos diante do mundo pelo nosso caráter, pela nossa conduta, pela nossa maneira de viver, pela nossa atitude diante das pessoas. Então, as pessoas foram salvas, foi pregado o evangelho para elas, ouviram a palavra, aceitaram, mas agora o que precisa? Ser discipulada, ou seja, elas precisam aprender entre o certo e o errado, o que Cristo quer e o que Cristo não quer, o que Cristo quer que elas façam e o que Cristo não quer que elas façam. Então, a gente vimos quando o servo de Deus, ele passava na porta de uma mulher todos os dias. E ao passar ele, os amados conhecem a história, todo dia aquela mulher observava. E um dia ela chegou para o seu esposo e disse: olha, todas as vezes aqui passa um homem e eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Então, um cidadão que ele desenvolveu o seu caráter como cristão, ele é visto por todo que o cerca. Se ele fizer qualquer coisa que não condiz com a identidade cristã, alguém irá ignorar ele, certo? Irá ignorar ele, certo? Então, ela fez o quê? Chamou o marido e aprontou um quartinho para aquele homem, colocou uma mesa, um candeeiro, ou seja, ela deu aconchego, deu moradia, deu dormida àquele homem. Pelo quê? Pelo caráter de Deus que tinha ele em sua vida, porque quando ele passou a seguir a Cristo, ele passou a observar qual era a vontade e o caráter de Cristo. Ele queria agora andar e ser igual a Cristo. Então ele por si só, ele criou em si um caráter. Ele disse: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou um servo de Deus, então eu tenho que imitar a Deus. Se eu quero que alguém se achegue a Deus através de mim, então eu tenho que fazer com que as pessoas vejam Deus em mim. Certo, amado? Isso é caráter. Isso é um conjunto de características que faz com que alguém enxergue em nós qualidades que um homem de Deus tem que ter. Tá ok? Então, adiante a gente vemos, ou seja, os dons ministeriais, cada um na sua própria função, educa a igreja, certo? Educa a igreja vai passar a ser educada, certo? O primeiro apóstolo ele foi enviado para pregar a palavra, né? Era o que os apóstolos faziam. O profeta ele foi enviado com esse ministério também para levar ao povo a palavra, o que Deus dizia através dele, ele transmitiu ao povo. O evangelista ele foi enviado com esse ministério para ensinar também e pregar também, certo? Criar, abrir igreja, certo? Ganhar alma num canto, num local e no outro, para que a obra de Deus viesse a crescer. O pastor ele foi chamado nesse ministério para juntar o rebanho, para manter o rebanho unido. E agora o doutor, certo? O mestre e professor, ele agora vai ensinar ao povo a palavra de Deus, vai dizer qual deve ser a conduta
certo? De um homem, de uma mulher de Deus. Então a igreja agora vai aprender, era o que os apóstolos faziam, ensinando o povo, depois de eles serem chamados, qual era a perfeita e agradável vontade de Deus, para que eles viessem a ser conhecidos ou tidos como homens de Deus, como seguidores de Cristo. Então, o servo, ele tem a aparência e a semelhança do seu mestre. O servo, ele tem a aparência e a semelhança do seu Senhor, certo? Aí vamos adiante mais, para a gente entender melhor. Eles receberam dons ministeriais, certo? Aí dons quer dizer capacidade, poder, certo? Capacidade e poder. Ministério quer dizer trabalho, certo? E apóstolo quer dizer enviado, ou seja, se a gente resumir essas três palavras, dons, ministério e apóstolo, que é capacidade, trabalho e enviado, então a gente vamos resumir dizendo que Deus deu capacidade de trabalho aos que ele enviou, certo? Dons, poder, capacidade. Ministério, trabalho, ou seja, Deus deu capacidade de trabalho, ou seja, poder de trabalho aos enviados, ou seja, ele agora tem poder na função que eles exercem para fazer a obra de Deus, certo? Então, essa é uma das versões que nós estamos transmitindo, certo? Que o objetivo dos 5 dons ministeriais é fazer com que a igreja ela seja uma igreja reconhecida, entendeu? Ela ser reconhecida pelo seu caráter cristão, pelo caráter de Cristo. Se o mestre é Cristo, então os seguidores de Cristo têm que ter o caráter de Cristo, têm que ter a conduta de Cristo, certo? Tem que parecer com Cristo. Então, quando alguém nos vê na rua e percebe que somos homens de Deus e percebe que alguma das mulheres de Deus é uma mulher de Deus, ele percebeu e se convenceu porque tem observado as nossas condutas, como andamos, como se comportamos, como agimos, como reagimos em certas ações, entendeu? Em certas ocasiões. Então, por aí as pessoas elas passam a nos julgar, certo? Então, Cristo se preocupou em fazer com que a sua igreja tivesse o caráter dele, certo? Porque quando alguém nos olha e diz, você é crente, você é cristão, você é evangélico, você é um homem de Deus, você serve a Deus, ela perguntou porque ela teve ali em seu coração uma certa visão. Mas, como todos hoje têm uma dúvida em tudo, eles fazem questão de perguntar, você é evangélico? Certo? Geralmente alguém me pergunta, né? Você é evangélico, né, irmão? Eu sou, graças a Deus. Por quê? Porque alguém vê alguma coisa de Deus em mim. Agora imagine, alguém nos vê, não enxergar Cristo em nós, porque não enxergou o caráter em nós, ou seja, não enxergou em nós o caráter, ou não enxergou o conjunto de características que um cristão deve ter. Como elas não enxergaram? Pela mal atitude de alguém, certo? Enxergou em palavras que não condizem com o servo de Deus ou com a serva de Deus, atitude, ações e reações e comportamento, então essa pessoa não vai ver o caráter de Deus em nós, porque não enxergou as boas condutas, ou seja, o conjunto de comportamento. Então, se alguém, como cristão, não tem um bom comportamento de cristão, ele não tem boa conduta de cristão. Se ele não tem boa conduta de cristão, ele não tem caráter de cristão. Mas por que ele não tem? Porque ele não está dando lugar a aprender a palavra. E muitos sabem, ouvem e aprendem, porque a igreja tem homens de Deus para ensinar, mulheres de Deus, entendeu? Líder chamado por Deus para ensinar, mas entra pelo ouvido e sai por outro. Mas o seu coração ouviu e entendeu, só que eles não querem andar por ali. Então fica difícil de honrar o nome de Cristo. Então, se você diz ser cristão, então agimos como cristão. Se você diz ser de Deus, então agimos como homens de Deus, certo? Homens e mulheres têm que agir como servos de Deus, como pessoas que alguém olha para eles e vê o brilho de Cristo, o brilho do Espírito Santo e a graça do Pai na vida deles, certo? Então, que sejamos pessoas que tenhamos caráter cristão, que tenhamos
uma característica que alguém possa enxergar Cristo em nós, certo? Vamos adiante. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que a palavra ela nos diz? Primeiro tópico da lição. Diz assim: o colégio dos apóstolos, certo? O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolo origina-se do verbo apostellei, que significa enviar, foi o que falamos, arremeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, ou seja, mensageiro, certo? Aí vamos para o segundo tópico, o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidado por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou os primeiros escolhidos. Não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, certo? Então, alguém que não serve a Cristo, ela tem um caráter pessoal, certo? O caráter dele conforme a religião ou segmento que eles anda. Mas quando ele passa a voltar-se para Cristo, a aceitar Cristo, então seu caráter não pode ser o mesmo caráter. O conjunto de atitude, a característica que identifica ele, agora não pode ser mais essa. Ele agora passou a servir a Cristo. Então, esses homens de Deus, com esses dons de ministério que receberam, vão doutriná-lo, discipliná-lo, corrigi-lo, exortá-lo, certo? Repreendê-lo, certo? E o ajudar para que ele chegue no perfeito padrão de Cristo, certo? Para que ele chegue à altura do seu Senhor, certo? Para que ele chegue na medida a qual o seu Senhor quer que ele chegue, tá ok? Adiante diz assim, a singularidade dos 12, singularidade. Aqui é importante ressaltar que o apóstolo dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas. Aí, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, certo? Os 12 foram convocados diretamente por Cristo. Aí, em segundo lugar, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, multidões o seguia, Jesus por onde quer que passava, certo? Terceiro, diz assim, ou melhor, segundo, diz assim, A, eles foram convocados pessoalmente por Cristo. Aí B, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. E em terceiro lugar, a gente vai ver que eles receberam autoridade do Senhor. Aí chega a conclusão da última parte que a gente estávamos falando, que dons quer dizer poder, capacidade, e ministério quer dizer trabalho, apóstolo quer dizer enviado. Então, Deus deu aos homens poder e capacidade de trabalho para exercer a função a qual Deus os deu, ou seja, Deus deu poder e capacidade aos homens que foram mandados, certo? Então, esse poder e essa capacidade, elas são usadas para administrar a igreja, corrigir a igreja, exortar a igreja, ensinar a igreja, mostrar qual o caminho certo à igreja, dizer qual o caminho errado à igreja. Então, a igreja, ela agora vai ser guiada por esses homens que Deus tem usado para fazer a sua obra. Ou seja, não o apóstolo, mas os homens que têm os dons ministeriais de apóstolo. Qual era a função do apóstolo? Ser enviado. Hoje eu e você fomos chamados e mandados por Deus para fazer a obra dele, tá ok? Vamos adiante. Segundo tópico diz assim, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo do gentio levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do evangelho ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7. Então, amado, a vida dos homens e mulheres de Deus não é fácil, certo? É sofrida, certo? Traz-nos algumas
ocasiões que nos deixa um pouco triste, certo? Por sofrermos tanto perseguições quanto humilhações, certo? Ou rejeições. Mas que não vemos a desistir, porque o alvo de nós é Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que combateu um bom combate, guardou a carreira, ou seja, ele não lançou a sua carreira fora, ele guardou, certo? Combateu um bom combate, deixa eu ler aqui, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, ele acabou a sua carreira, ou seja, ele foi até aonde Cristo queria que ele fosse. Ele cumpriu com o ídolo de Cristo para que a obra do Senhor ela obtesse sucesso. E hoje, nos dias de hoje atuais, em pleno século XXI, a igreja ela não pode fugir desse padrão, não pode fugir desse conjunto que, através dele, alguém vai identificar a você como cristão, vai identificar a igreja como igreja do Senhor, como a igreja que vai morar no céu, certo? Então, que respeitemos aos homens e mulheres de Deus, os quais Deus tem levantado com dons, certo? Para administrar a sua casa. Então, que venhamos a honrar, a respeitar e se sujeitar, certo? Porque se você não é sujeito, não é obediente, não dá crédito, então fica difícil de você aprender a ser um homem e uma mulher de Deus, certo? Então, recapitulando, o objetivo dos 5 dons ministeriais na igreja é desenvolver o caráter da igreja, certo? Desenvolver o caráter, que quer dizer um conjunto de características, ou seja, atitude, um conjunto de atitude. Ou seja, uma igreja de Deus, ela tem atitude de Deus, seja em qualquer maneira de viver, no andar, no